meu nome é Heloísa, estou no podcast em ação. Sou negra, cabelo preto, camiseta preta, jeans e tênis preto. Letícia, eu sou branca, eu tô com blusa de frio, estou de Campinas, calça jeans e tênis. Estou com uma convidada especial aqui e que é mais especial a gente que criou a Sorrir e vamos tentando caguejar para não chorar e vamos E apresentar ela. Olímpia. Oi, boa tarde. Eu sou Olímpia. Me chamam de Olímpia. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, mas já um grisalho, mostrando um pouquinho a idade. De camiseta cinza, dizeres sempre o dia, que é o trabalho que hoje eu coordeno, e um casaco do marido. Como a sua carreira, como surgiu a Sorrir, como você realizou, você foi em outros projetos, como você criou a Sorrir, no entanto. Eu, lá pelos anos 80, eu era coordenadora da Sociedade Pestalozzi de Campinas. E, ao mesmo tempo, fazia um trabalho na cultura. E era uma comissão de profissionais que trabalhavam, né, com deficientes, familiares que trabalhavam com deficientes, alguns profissionais autônomos. E nós nos reuníamos para conversar e pensar projetos, formas de ajudar as pessoas com deficiência. E nós funcionávamos lá na prefeitura, na secretaria, na época chamava Secretaria da Promoção Social. E esse grupo, conversando, nós fomos identificando que aqui em Campinas não tinham pessoas, as pessoas com deficiência não tinham oportunidade de trabalho. Elas queriam trabalhar, mas não tinham como, porque elas não eram aceitas. E nessa época, nos anos 80, de 80 a 90, estava iniciando a ideia de que pessoas com deficiência poderiam trabalhar. E a gente foi buscando exemplos, será que alguma cidade tem? A gente descobriu que tinha Sorrir lá em Bauru. E aí buscávamos conhecer, saber como era o trabalho, né? E foi aí que surgiu a ideia, a gente começou, eu na época era presidente dessa comissão, e aí nós começamos a pensar no trabalho assim. No início foi difícil, a gente não tinha muitos recursos, né? A gente tinha muito o não como resposta. As empresas diziam não, porque não acreditavam nas pessoas com deficiência, mas nós, sabendo que existia essa possibilidade, porque tínhamos esse exemplo da Sorrir Bauru, nós resolvemos enfrentar a situação e começamos aí a trabalhar para fundar a Sorrir, aqui em Campinas. Você imaginou chegar onde você chegou, com tanta dificuldade, e tem caminhado
tantas pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Tem gente que ficou tanto tempo no mesmo lugar, mais de 20, 30 anos, tendo que agradecer por obrigado por ter ajudado. Você já imaginou isso? Interessante, né? Quando você inicia um trabalho, você não pensa muito nisso. O que você pensa é o que você pode fazer naquele momento. Vai caindo essa ficha que pessoas vêm, quando as pessoas vêm, quando elas vêm com seus filhos, vêm com suas famílias, né? Vários vieram depois dizendo, olha, meu filho, né? Isso é para nós, uma satisfação. Eu queria só lembrar que eu não fiz esse trabalho sozinha, tive muita gente junto. Porque esse grupo que a gente conversava e que chegou à ideia, esse grupo continuou com a gente. Eu só fiquei, vamos dizer, à frente, porque tinha que ter alguém que iniciasse. E naquela época você teve várias pessoas que te ajudou, Muitas pessoas. que para chegar onde a Torre chegou. Olivia, quando você já entrou na corrida? Quando que iniciou esse trabalho? Foi em 87, 1987. Foi em dezembro, dia 2 de dezembro de 87, nós fundamos a Sorri. Foi quando tudo iniciou. Na verdade, eu não pensava que eu ia ficar à frente. Eu apenas era presidente da comissão. Mas aí o pessoal começou a pedir que eu ficasse, porque eu estava desde o início conversando, vendo, conhecendo, né? E eu falei, tá bom. Mas isso não foi fácil, porque eu tinha meu trabalho. Eu tive que deixar o trabalho lá e colocar todas as minhas fichas ali, achando que ia dar certo. Eu tinha que ter certeza que ia dar certo, porque eu larguei meu trabalho para outro trabalho para iniciar esse. Mas foi em dezembro de 87 que tudo começou. Você fez outro trabalho além desse? Antes ou depois? Não, e só para subir. Depois que começou a subir, não dava nem tempo de pensar outra coisa. No início de uma entidade como essa, é muito difícil. Depois que, qual foi a primeira pessoa que você entrevistou para te ajudar a enfrentar as batalhas que você teve na sua vida? Uma pessoa muito importante. Infelizmente, ele já se foi. Aconteceu assim, que eu fui com uma das companheiras, né? Fomos buscar essa pessoa para nos ajudar. Contamos para ele que ela já o conhecia, ele era de uma loja maçônica, e contamos para ele a nossa ideia. Ele disse assim, o que eu puder fazer, eu faço para ajudar vocês. Né? Gostei da ideia, ele falou. E essa pessoa veio a ser depois um conselheiro, veio a ser um tesoureiro, veio a ser um amigo da Sorri. Quando nós fizemos a construção deste prédio, ele foi o nosso engenheiro, então ele foi o presidente da comissão de construção. Foi uma pessoa muito importante. E, um bom tempo depois, ele bateu e a gente tem ele sempre no coração. Esse aí foi o primeiro, seu João Batista Roque, chamado. Você imaginou de tantos anos, para outro projeto no mesmo prédio, mas não, da pessoa
mais debilitada, Mais deficiente. uma deficiência. que é o centro de É. hoje. O centro de foi uma consequência de tudo. Por quê? Ele lembrar as datas aqui. Em 2012, nós estávamos com um prédio com a parte lá de baixo sem atividades. Então, é uma história muito longa, mas não dá para te contar aqui nesse momento. Lá na parte de baixo, o piso térreo, a gente estava sem atividade. Eu e a Esther, a gente vinha conversando como que a gente ia ocupar. A gente já tinha conversado com algumas empresas, já tinha pensado em alguns projetos, mas nada tinha sentido. Eu não via que era coisa que ia para frente. Aí um dia a prefeitura nos chamou, por isso que eu digo que é uma consequência. A prefeitura nos chamou, a secretaria hoje da assistência social, e perguntou para a gente, vocês nunca pensaram em outro projeto, um projeto que fosse já financiado, que vocês pudessem desenvolver? Seria um serviço da prefeitura que a Sorri desenvolveria? Aí disseram assim para nós, olha, é para trabalhar, né, pessoas bastante vulneráveis, pessoas frágeis, que sofrem violência, a idade é de 18 a 60, são todas as deficiências. Ficou assim. E agora, né? Bom, aí a gente veio aqui para Sorrir, voltou, conversou, ficamos um tempo. A Esther sempre conta essa história, não sei se já contou para vocês. Ficamos quase uma semana pensando. Algumas pessoas com as quais nós conversamos e dizíamos que tínhamos recebido essa proposta, dizer assim, mas não vai ser legal, não, vai ser um trabalho que vai ser um depósito de deficiente. Animavam a gente, né? E a gente ficava pensando, aí um dia a gente conversou bastante, eu fui para casa e pensei muito, dormi, no dia seguinte eu pensei assim, puxa vida, a gente já se lançou a iniciar uma entidade, tem um prédio, tem um espaço, por que a gente não faz isso? Nós jamais vamos deixar virar um depósito de deficiência. Eu cheguei aqui, a Esther tinha também dormido, pensando, e acordou com a mesma ideia. Eu falei, então vamos embora, vamos lá e vamos falar que a gente vai fazer o trabalho. E eu falei que é uma consequência, por quê? Porque a prefeitura só chamou a gente, queríamos né, pelo processo todo, que é um edital, eles colocam todas as normas, regras, e a gente daí vai de acordo, passa por esse processo, e aí é aprovado ou não. E a prefeitura nos chamou porque ela disse assim, nós conhecemos o trabalho da Sorri. A gente sabe que a Sorri hoje é uma referência no trabalho com deficientes, principalmente na questão da inclusão no mercado. Vocês, tenho certeza que vocês vão fazer um bom trabalho. Consequência do trabalho e toda a equipe, as pessoas que trabalharam na Sorri desde 87 conseguiram desenvolver. Né? E no caso elas estavam certas, né? Eu acho que a gente pensou bem, porque o Centro-Dia vem sendo uma referência também. A gente é referência no Brasil inteiro. E você vê a Sorrir. Olha, quando eu assisti a peça,
Sorria, né? Não mesmo. Isso não anda muito. Alguém se lembra? Eu não assisti. Da Alice? Agora que vocês fizeram, que Da Autocompadecida. o Alto da Compadecida. Quando eu assisti, eu realmente, assim, a emoção foi muito grande, porque quando nós iniciamos a Sorrir, a gente pensava assim, pessoas com deficiência trabalhando na fábrica, no comércio, né? Mas essa atuação tão espontânea, essa artística, de tanta expressão, a gente não pensava que ia chegar nisso. E quando eu vi o grupo no teatro, aquilo para mim foi assim, eu não sei dizer para vocês, mas A emoção? foi muita emoção, foi muito sentimento. Foi uma abertura muito grande que eu entendi ali que havia para vocês, pessoas com deficiência. E hoje eu fico pensando que quando eu pensei na Sorrir, eu pensei que as pessoas com deficiência, se estivessem no lugar certo, elas poderiam ir longe, né? Alçar voos. Eu sempre se falava, alçar voos. E eu acho que alçou voos. Eu acho que daqui para frente, e com a criatividade desse grupo hoje, que assumiu, né, a empregabilidade na Sorrir, eu acho que a gente deve ter muitos bons projetos vindo por aí. Acho que, por exemplo, o Alto da Compadecida pode levar essa mensagem da pessoa do trabalho e da ação da pessoa com deficiência muito longe. Indo para outras cidades, mostrando esse trabalho. E é isso que importa. Eu vejo a Sorrir fazendo projetos, desenvolvendo trabalhos, ações, e só vão engrandecer aquelas que têm, de alguma forma, alguma limitação, né? Sei lá, porque limitação também você pode se desenvolver e conseguir chegar em outros pontos, e não ficar só naquilo, né? Então, hoje, para mim, não é só ir para a empresa, só ir, tem outras saídas. E é isso que eu acho que a Sorrir pode proporcionar para todos. E você gosta de trabalhar com as pessoas com deficiência? Oxe! Oxe! Então, faz 30 anos já, né, que a gente está, né? Bom, mas porque eu, desde que eu me formei, eu trabalhei 1 ano numa empresa e depois fui trabalho com pessoas com deficiência, trabalhei com deficiência física, depois fui para deficiência intelectual apenas, e a Sorrir a gente veio trabalhando com todas as deficiências esses anos todos. De 72 para cá, é só o que eu faço, né? E eu, sim, é claro que sempre que a gente tem dificuldades, todas as pessoas têm, eu tenho dias que eu não estou bem, né? Mas eu nunca me furtei ao trabalho, porque era algo que me levava para frente sempre, né? Eu vou contar uma curiosidade aqui, né? Quando nós estávamos pensando no trabalho da Sorrir, eu tinha muito medo de iniciar, porque eu ia deixar um trabalho que era seguro, um salário que era seguro, para assumir um trabalho, um projeto que ainda não tinha recursos, né? E aí eu estava assim um dia almoçando, eu e meu marido, e ele falou para mim, você está com muita vontade de assumir esse trabalho, né, esse projeto. Eu falei assim, é uma coisa que eu
Vontade. vontade, e já me apaixonei pelo projeto, né? Mas então você não vai. Eu trabalho porque a gente precisa, né? Eu preciso do meu trabalho, então. Preciso de dinheiro. Aí ele disse assim, não vai. Se não der certo, você arruma outro trabalho. A caridade não falta para você. Eu fui. Então, eu gosto muito, sim, de trabalhar, né? Gosto de ver as pessoas evoluindo. E acho que é isso que falta. As pessoas precisam gostar daquilo que elas fazem, elas precisam ter vontade de ir para frente, porque senão nada acontece, né? Imagina ficar fazendo isso aí. Aí já é sacado. Essa segunda casa. Então, eu sei que está chegando a hora, eu preciso fechar, né? Porque outras cabeças mais que estão mais abertas, talvez, né? Pessoas que têm vontade, mas eu estou me preparando psicologicamente, porque eu acho que ficar sem atividade, mas principalmente sem essa atividade, vai ser muito bom. Você gostaria de trabalhar em outro trabalho? Que eu já aqui, talvez eu ainda não sei nada, né? Não sei ainda. Primeiro preparar para sair, depois eu vou pensar. Querem saber uma história bonita? Tinha um rapaz que veio para Sorrir, né, para se preparar. Ele estava, a esposa estava esperando filho, ele sem trabalho, aí ele veio para Sorrir. E depois que ele veio, passou pelas entrevistas e tal, ele foi ficado para uma empresa e começou a trabalhar. Aí um dia eu estava trabalhando aqui, sozinha, inclusive, porque já era acho que 6h30, eu tinha ficado. E bateu na porta, e eu fui atender, e era esse que estava trabalhando há uns 3 meses. Aí ele cumprimentei, como é que você está? Coisa, né? Que legal, e agora? Como é que tá? Tudo bem? Ah, tudo bem. E ele com a mão para trás. Aí ele falou assim, eu vim aqui porque eu queria, até porque você perguntou algo de agradecer, alguém vir agradecer. Eu queria agradecer, sorrir. Aí, ser, porque a minha filha nasceu e quando a minha esposa estava grávida, eu fiquei com muito medo, porque eu estava sem emprego. E logo consegui um emprego e minha filha nasceu, eu já estava trabalhando. Então, eu estou agradecendo por isso. Mostrou um envelope. Falei para ele, mas o que é isso, né? Abri, né? E tinha R$ 100. Aí aquilo me emocionou, né? Mas por que você está me trazendo dinheiro, né? Você não precisa dar dinheiro. Tudo bem, né? Você está trabalhando para nós. O agradecimento seu é você estar bem lá. Eu quero
esse dinheiro para sorrir. Eu tirei do meu salário, guardei para poder trazer aqui para me entregar para a senhora. Eu fiquei muito emocionada, eu fiquei na hora pensando se eu devia aquele dinheiro, né? Se eu devia devolver ou se eu aceitava, porque eu fiquei pensando que se ele tirou aqueles R$ 100, era algo que realmente ele queria fazer. Aí eu agradeci. Ele falei, olha, eu não quero mais que você traga dinheiro. Vem aqui nos ver, mas isso, dinheiro, isso é o de menos. Eu quero você bem lá na empresa. E daí ficou conversando e tal. Mas veja que coisa bonita. A atitude dele, né? Porque ele tirou do salário que era apertado. Um bebê, recém-nascido. E esse moço veio várias vezes depois, veio falando. Histórias são muito importantes. É o que, provavelmente, o que mais engrandeça o trabalho da gente. Sabe? E realmente valoriza o trabalho que a gente faz. É ver que vocês conseguem. A gente fez sentido na vida das pessoas, daqueles que passaram por aqui. Teve agora, há pouco tempo, nós tivemos uma pessoa que esteve aqui, era uma moça surda, e ela faleceu já faz 10 anos. E esses dias a irmã dela veio trazer a filha dela para a gente conhecer. E aí eu estava numa reunião, me chamaram. Olha, a filha da Luzia está aqui. E na hora eu tive que ir, porque ela 10 anos, mas ela iniciou no trabalho lá no comecinho da Sorri. Daí lembrei, né, que fui lá e ela estava trazendo a filha da Luzia para eu conhecer. E eu fiquei muito feliz. Acho que a Regina também estava aí. A Regina também fez parte da vida dessa moça, né? Então, que legal que é, né? Você vê que as pessoas passaram, uma até já se foi, mas a filha veio nos conhecer, a filha fazendo faculdade, uma moça linda, né? Então, são essas coisas que valem a pena na vida da gente. Aprender a valorizar aquilo que tem realmente valor, né? E é essa gratidão, que as pessoas que têm gratidão são mais felizes. E eu acredito nisso. Eu agradeço cada dia por ter podido fazer esse trabalho. Porque essas alegrias eu só tenho por conta do trabalho. No momento, sim, tantas as alegrias que você teve na sua vida. E pensando em desistir, ou não. Muitos dias. Mas talvez porque eu não entendi naquele momento o que estava acontecendo. Teve sim. Não lembro direito os motivos, mas sempre que eu tive essa vontade, foi muito interessante perguntar isso, porque eu me lembro de uma situação e eu estava assim, animada, né? A gente vivia uma falta de recurso financeiro muito grande, a gente corria atrás de dinheiro o tempo todo. Tudo isso que a Esther faz, os eventos que a gente tem que fazer para conseguir recurso,
de fazer, porque hoje, pelo menos, o centro-dia, ele é pago pelo governo, mas mesmo assim ainda com falta de recursos, mas não tanto. Eu tinha falta de dinheiro para pagar funcionário. E um dia eu estava muito desanimada e a vontade era ir embora mesmo. Se você tem uma baita responsabilidade. Mas foi interessante porque aí eu não vou lembrar o que realmente aconteceu, mas foi um usuário que vivenciou uma situação que era surdo, ele vivenciou uma surdo, ele tinha múltipla deficiência. Ele trabalhava numa empresa que estava fechando e acho que foi isso. Alguém veio e me falou que aquela empresa estava fechando, mas já estava a própria empresa encaminhando ele para um outro trabalho, outra empresa. E eu acho que aquilo me moveu, porque eu puxa vida, estou sendo ingrata, né? Porque assim, eu estou aqui preocupada com o meu problema, e ele estava passando um problema muito maior e ele conseguiu vencer. E através do trabalho que ele fez, das atitudes boas de trabalho que ele desenvolveu ali, ele conseguiu ele mesmo ser colocado num outro lugar. A empresa encaminhou, porque ele era muito bom. E ele tinha uma deficiência visual, ele tinha uma surdez e tinha uma deficiência intelectual leve. Mas tinha as 3 deficiências. Esse rapaz conseguiu ser ele mesmo, as atitudes dele, sair de uma empresa e já ir direto para outra. E ele era amigo de família. Ele quem mantinha a família, e era a mãe, ele e o irmão também deficiente. Aí eu falei assim, puxa vida, mas uma pessoa como ele conseguiu vencer assim, por que eu estou aqui dizendo que não dá, que não pode? Mas tem muitas outras vezes que é muito O que você viu a sorrir antes para agora? E hoje a gente tem mais recursos. Eu acho que hoje a gente eu gosto muito da forma como a Esther leva a gestão da Sorri. Porque eu acho que a Esther tem uma mente muito aberta. E ela consegue desenvolver projetos mais avançados. Mas acho que isso tudo também depende do momento. Naquele momento, nós tínhamos que desbravar as oportunidades. A gente tinha que buscar a oportunidade. Tinha que mostrar para as pessoas que as pessoas com deficiência tinham valor, sim, e elas tinham condição, e elas tinham talento para desenvolver. Então, a gente estava num outro momento. Nossa correria, vamos dizer assim, era para dizer para as empresas, abre a porta, abre que a gente tem gente boa aqui para vocês. Nesse ponto, a Esther já pegou essas possibilidades abertas, mas ela desbravou mais, ela abriu mais isso. Hoje a gente tem, como a cidadania, eu acho que a gente tem muitas outras possibilidades. E veja, então
é, veja assim, a Sorri, no momento, ela estava tentando abrir o caminho e agora o caminho se expandiu, né? Com a forma como a Esther leva hoje. Quando você passou do seu cargo de gerente, a Esther, assim, quando a Esther veio para Sorrir, no começo, você, quando a Esther começou a trabalhar aqui na Sorrir, você percebeu que a Esther tinha talento para trabalhar aqui e tal. Quando você percebeu que ela tinha jeito para ser gerente e tal, essas coisas. Esther entrou num momento dentro da Sorri que a gente tinha que fazer uma mudança. Nós trabalhávamos antes com oficinas, essas oficinas não podiam mais acontecer. A lei dizia que nós não podíamos mais trabalhar assim. E eu comecei a pensar uma nova forma de trabalhar, de ter condição de desenvolver as pessoas. As pessoas podiam trabalhar na empresa. E aí eu comecei a pensar em arte, fazer essa coisa da cidadania, trabalhar em um projeto que tivesse atividades, né, de dança, de música, de expressão, de teatro, mas tivesse também as atividades mais sociais, que as pessoas desenvolvessem para elas irem se sociabilizando cada vez mais, socializando. E aí foi que eu trouxe a Esther, né? Eu conheci o trabalho dela lá onde ela trabalhava, e eu comecei a conversar e ela acabou vindo para cá. Aí foi passando um tempo e eu estava com muitos problemas na gestão, dificuldade de continuar levando a Sorri à frente. E eu estava muito cansada. E aí foi que a gente começou a mudança de gestão, e de todos os profissionais que tinham, a que eu achava que tinha mais condição era a Esther. Por essa comunicação dela, capacidade de comunicação. Ela vinha me ajudando nos eventos, ela me ajudava nos projetos, né? Ela estava no arte, mas eu tinha a parte de empregabilidade e ela ia me ajudando. E eu fui percebendo a capacidade dela. Foi aí que estamos 2 anos eu passando para ela, até que eu saí definitivo. Nisso entrou o centro-dia. Tudo uma coisa que eu acho, né? Eu tenho Deus como um poder superior. O pensamento é esse. E eu acho que esse poder superior, ele vai vencendo. Ele vai iluminando. E foi interessante porque foi exatamente nesse momento que surgiu também o centro-dia. Aí eu falei assim, que eu já estava preparando até para falar tchau, né? E dizer assim, agora esse é a vida, eu vou embora. Mas nisso surgiu o convite da prefeitura para o centro-dia. Aí eu falei, e aí eu sentei para escrever o projeto com a Esther, nós duas, escrevendo e tal. E eu falei, Esther, eu gostaria de coordenar esse projeto. Ia ficar mais leve para mim, porque eu ia ficar atrás de dinheiro, mas esse aí era o meu problema.
E aí foi. E foi fácil você entrar no esportivo? Porque eu que estava escrevendo o projeto, né? Eu e a Esther ali escrevendo, dizendo, pondo no papel o que a gente pensava, o que a gente podia fazer. Então, foi uma consequência, as coisas aconteceram, né, na consequência. Mais ou menos. Quais são os seus sonhos? Nossa. Eu gosto da minha família. Eu gosto muito de cozinhar final de semana. E assim, final de semana, minhas irmãs, hoje somos só eu e as irmãs, meus pais já foram embora. E aí a gente se encontra todo final de semana. A coisa que minha mãe dizia era assim, quando a gente se for, não quero que vocês se separem. Nós somos 5 irmãs. E então, final de semana, a gente se reúne e vem as irmãs, vem os sobrinhos, vem família, né? A gente se encontra e brinca e dá muita risada. E é isso que vale a pena. Gosto de viajar, de chegar aqui 5 dias fora, na casa de minha irmã, lá em Brasília. E casada, um filho, eu tenho 47 anos de casada. Nossa. Marido incrível. Muito. Tem um filho, né? Ele hoje não mora com a gente, mora fora, mora na Espanha, em Barcelona. É um homem muito bonito. Ele dá bem várias vezes. E eu não sei, assim, o maior sonho dele é que eu e meu marido vão, a gente vá morar lá com ele. Não aceita, então tudo bem. Eu fico aqui com meu marido, ele fica lá. Um mês com a gente aqui. Eu ia todos os anos para lá. Depois da pandemia já ficou difícil e meu marido já tem mais idade e eu não consigo deixar ele sozinho. Por aqui. eu buguei. Você tem alguma animal de estimação? Não tenho. Não tenho agora. Eu já cheguei a ter 12 gatos, Nossa. um papagaio, 2 cachorros, né, quando meu filho era pequeno. Mas foi. Chegou um momento que os 12 gatos eram muito. A vizinhança não falava mais comigo, porque os gatos aprontavam. Um subiu no abrigo da casa dela e derrubou o telhado, quebrou o telhado, o outro derrubou o leite no fogão. Como que chama? Então, os 12 eu não vou lembrar. Quando você era mais nova, seus pais eram. Eles moravam em sítio? Não, morava pertinho da minha casa. Descendência italiana ou não? Papai é descendente de português. E a mãe não tinha assim uma. E ela dizia que ela vinha dos índios. Eu não sei se É verdade? eu não sei. Porque a minha bisavó dela, acho que ela tinha sido indígena. Isso se perdeu, porque a gente assim, não cultivou isso, né? E eu acho que se era, não sei, não vai falar.
Assim, né, jovem, qual o seu ator favorito? Ai, agora isso foi longe. Já foi, mas Foi longe. Porque acho que. Deixa eu ver. Rock Hudson, vocês não conhecem. Eu não sou da época de quem? De Brad Pitt? Não. não. Eu sou do Brad Pitt. A minha geração é o principal, né? Se eu começar a falar os nomes, vocês vão falar assim, como? Doris Day, Rob Schneider, conhece? Rock Hudson, Burt Lancaster. A idade já passou, Já. bem. Tinha, quando criança, vontade de ter um gato ou um cachorro? Eu falei que eu tive gato e cachorro. Né? Adoro os dois. Eu acho que. Nossa. Só que eu vou contar para vocês que a última gata que eu tive, primeiro, tinha uma cachorra, era uma Cocker Spaniel, era linda, maravilhosa, ganhei do meu marido, quando eu casei. Quando ela morreu, eu falei, não quero mais. Aí, eu tinha os gatos também. E os gatos foram, uns some, o outro, porque gato é terrível, Eu também né? tenho um gato também. São aventureiros, eles fogem, né? E a última que eu tive, acho que 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ela faleceu. Ela já tinha 14 anos, ela sofreu muito, mas muito. E eu disse que eu não quero ver mais. E também eu penso que eu já estou numa idade, eu penso que o animal, ele se liga a gente. E se eu tenho um animal que vai embora, esse animal vai sofrer muito. Então, eu não quero. E assim eu vou ficar sem bicho. Mas aí eu tenho. Minha irmã tem 7 gatos, aí eu vou lá, brinco com os gatos dela e eu sacio a minha vontade. O No, cachorro. no morei sozinha, uma senhora, não gosto vizinha, assim, o apartamento era pequeno. Dentro de um Pensa, apartamento. No, o apartamento, sim, era sala, um quarto, assim, na frente à sala, outro quarto frente à cozinha, o banheiro e a lavanderia. Imagina uma senhora morando num apartamento pequeno, Com 2 cachorros. com 10 cachorros. Eu tinha gado, eu tenho um cachorro também. Eu não teve. todos os meus bichos, eles ficavam lá fora. Mesmo os gatos. E era uma paixão. No lugarzinho deles, bem arrumadinho, tudo, mas não entrava em casa. Porque senão você não vem se limpar, né? Madrinha tem 2 cachorrinhas. A Madrinha sempre mora em casa, eu sempre ficava lá de fora e tal. Depois que veio a pandemia, a Madrinha foi lá em Acapulco com a irmã, da mãe, que é de cidade também. As cachorrinhas e acho que ela já acostumava no apartamento. Porque eu tinha acostumado desde pequena. Não sei se ela já acostumaram, porque elas já são grandinhas, então já acostumaram. Então, acho que minha madrinha leva elas todo dia para passear, nas atividades dela. Então, aí eu tenho. Meu cadastro pegou uma gata e fugiu no mesmo dia. Eita. Depois pegou uma outra gata e
Esse ano pegou cria de 4 filhotes. E a gente se mudou, teve esses 4 filhotes numa outra casa. Era 3 fêmeas e um macho. Mas não castrou ele? Não parecia castrar a fêmea, mas não deu. Muito obrigada por ter vindo e aceitado o nosso convite. Vou participar. Fica um pouquinho corrida. É verdade? Apertadíssima. Sei que as coisas lá embaixo é pouco corridas, sei que tem muita coisa para resolver. Mas muito obrigada. Aqui, né, quando hoje de manhã, né? Fiquei muito contente. E é uma forma da gente falar um pouco da sorrir. E obrigada também por você ter me convidado. Vamos lá. Cada vez mais a gente consiga, né? Que a Sorrir consiga alçar os voos, vocês juntos. Deus. Logo aí vai chamar você de novo. Vamos. Pessoal, Obrigada. se segue no nosso canal. Não se esqueça de curtir. Beijo e até mais.